Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais uma live, dessa vez uma live muito importante, muito especial, que é com o economista Ricardo Darres. Ele que é fundador da Base dos Dados, um projeto muito bacana que ele vai explicar logo mais, e acabou de se tornar um futuro professor da PUC-Rio, já colocou lá também no Twitter, então é um cara que está sendo muito importante hoje para o meio. Então, vamos começar então, Ricardo, já que a gente começou a falar do base de dados, para que você explicasse um pouquinho do que se trata, do que é, como é que você surgiu com essa ideia, se teve algum processo de inspiração, enfim. Boa tarde. Obrigado por ter aceito o convite. Beleza. Valeu, Fred. Eu que agradeço o convite. Tenho assistido algumas lives que você já tem feito com outras pessoas e estou achando todas muito legais, então super prazer estar aqui. Para falar sobre a base dos dados, primeiro, não sou só eu, acho que começou comigo em 2019, mas hoje já tem um time de 11 pessoas participando, então é uma coisa que já está crescendo e já tem várias pessoas envolvidas, desde programadores, cientistas de dados e galera de economia também, como a Fernanda Scovino, João Carabeta, Fred Israel, Diego Oliveira, já tem um monte de pessoas envolvidas. Cara, a base dos dados está criando como organização sem fins lucrativos, com a missão de universalizar o acesso a dados no Brasil. Isso surgiu com a percepção de que existe esse grande problema no Brasil e no mundo em geral, mas no Brasil com certeza, de que buscar dados, acessar dados e tratar dados e usar dados para pesquisa, para jornalismo, para política pública é um grande problema que demora muito tempo para fazer e todo mundo repete o mesmo trabalho muitas vezes, dezenas, centenas de vezes. E a gente conseguiu criar um repositório agora, que é o que a gente chama de base dos dados mais, onde a gente centraliza e cria uma série de controles de qualidade. A gente está fazendo uma infraestrutura bem legal, que facilita muito a pessoa baixar uma base, baixar dados e começar a fazer as suas análises de interesse. Então, um dos nossos logos, nossos slogans é que a gente gostaria que a distância entre uma pessoa e uma análise seja apenas uma boa pergunta, né? A gente quer cortar todo esse passo de pré-processamento de dados e fazer com que, assim, se você tem uma pergunta, você quer estudar sobre, não sei, a relação entre PIB per capita no município e mortalidade por uma certa causa e como isso correlaciona com dados de violência, é muito fácil lá pela base dos dados você baixar 3, 4 coisas em poucas linhas de código, jogar para o seu R, para o seu Python, para a sua análise local e você poder brincar com isso. E várias coisas para falar a respeito, mas essa é basicamente a introdução. A gente está criando uma ferramenta que vai facilitar muito a vida de pesquisadores, de jornalistas e de fazedores de política pública. Certo. Eu queria que você falasse um pouco mais também da questão da diversidade. Você falou que tem muitas bases, né? Como é que vocês estão hoje em relação a números? Se vocês têm uma diversidade de temas também muito grande? Se as pessoas estão usando cada vez mais, adesão? Queria que você falasse também um pouco sobre isso. Com certeza. A gente, no nosso mecanismo de busca, se você for lá em basesdosdados.org, já tem mais de 900 bases catalogadas e está chegando a 1.000, eu espero que daqui a pouco. Então, só aí já tem muita coisa de todos os temas possíveis e imagináveis. Então, passa por educação, saúde, violência, organização territorial, meio ambiente, agricultura, várias coisas, justiça, um monte de coisas de finanças públicas, etc. Economia também. E dentre essas 900 e tantas bases, a gente, dentro do nosso repositório, que a gente limpa os dados e já disponibiliza o arquivo, né, o CSV lá pronto, já tem mais de 30. E a gente está crescendo isso bastante já. A gente tem uma equipe interna trabalhando e eu estou coordenando isso. E já tem mais de 30 bases limpas para você poder baixar. Dentre essas, tem algumas muito legais de comentar. Por exemplo, a mais emblemática são os dados da RAIS, que a gente subiu há pouco tempo. A RAIS, né, essa base que cobre o mercado formal de trabalho no Brasil, tem dados desde 1985 públicos até 2019, e a forma de baixar e de usar era basicamente você ir no FTP do Ministério da Economia. É um grande perrengue para baixar, ninguém tem 250 gigabytes no próprio computador para lidar com aquilo e processar a base. Então, o que a gente fez foi pegar esses dados, limpar tudo, baixar, organizar, padronizar os nomes de colunas, todas as questões de strings e de números, etc. E está lá no nosso repositório agora, que você pode usar
250 GB processar aquilo. Esse é um exemplo, mas tem dados também de sistema de informações de mortalidade do DataSUS, que você pode misturar com a RAIS, estudar mortalidade. A gente está subindo dados do IBGE, da pesquisa agropecuária, agricultura municipal, pesquisa pecuária municipal, a PAN e a PPM. A gente já subiu dados da PNAD, do Covid, uma série de coisas, dados de desmatamento, dados de emissão de gás de efeito estufa, só para dar uns exemplos, mas já tem realmente vários temas, e então acho que gente de interesses muito diversos podem usar. Você tocou num ponto aí que eu acho interessante também, que é a questão de ser uma organização sem fins lucrativos. Como é que é para vocês lidar com isso? Já tem muita gente envolvida, isso é um problema, às vezes é um problema, porque você dedicar muito tempo para uma coisa também que você talvez não ganhe tanto dinheiro, pode ser sempre uma questão. Eu queria saber como é que vocês lidam com isso aí. É uma ótima pergunta. A gente, inclusive, assim, nas conversas e no desenho da instituição, a gente pensa em formas de monetizar, formas de tornar isso sustentável, né, no longo prazo, porque realmente é um desafio para qualquer organização, não só para nós. A gente tem esse objetivo bem claro de criar um bem público, né? Acho que vale a pena dar um passo atrás e pensar assim, esse trabalho é uma coisa que é um bem público muito básico, muito que chama de baixo nível, né? Que em cima disso muita gente constrói, muita gente usa, porque todo mundo precisa de dados. Só que, como tem uma externalidade positiva disso existir, de fazer esse trabalho, realmente, em economês, o retorno social não está alinhado com o retorno individual. Então, acho que esse é um dos grandes motivos pelo qual isso não existia até agora. E além dos desafios técnicos, dos desafios de conhecimento dos dados também, que é uma coisa que a gente tem. Então, realmente é um desafio fazer isso acontecer. E de uma forma sustentável. O que a gente tem feito até agora, o nosso modelo é por doações, tanto de instituições e filantropia um pouco maior, né, de maior escala, para a gente conseguir ser sustentável no médio e longo prazo, mas também por doações individuais da comunidade. Então, a gente tem o nosso Apoia-se, que você pode entrar lá, apoia.se/base dos dados. Quem está assistindo, por favor, e já usou os nossos dados, pode ir lá dar um apoio mensal. Nunca esqueci a propaganda, né? Aproveitar o marketing. Exato. E então a gente tem lá um apoio mensal que já ajuda. A gente precisa de bastante mais ainda para pagar os nossos custos e remunerar a equipe. Por enquanto, o grosso do trabalho é tudo voluntário, tudo no amor mesmo, porque... E que nem eu brinco, é um pouco na obsessão, sabe? Porque para fazer esse tipo de trabalho você tem que ser meio obsessivo com limpeza de dados e com estruturação e com organização. Então é meio por esse... vem daí. Mas realmente só para terminar esse assunto, na verdade, é uma organização sem fins lucrativos, porque a gente acredita que isso é um bem público para a ciência brasileira, para o jornalismo brasileiro, porque dados importam para muita coisa, crescimento econômico, inovação, etc. Então, a gente achou que esse era o caminho mais... que vai nos tornar imparciais, que vai nos tornar realmente críveis, sabe? De ter uma reputação ali que a gente não está aviesado para nenhum lado. Nesses dados. Perfeito. Eu vou fazer uma última pergunta sobre esse tema, agora mais focado na parte de programação em si, dos programas. Você estava falando aqui comigo antes que vai chegar como professor na PUC, estava pensando em realmente fazer algo que seja relacionado a Python, a R ou Stata, enfim. Como é que você pretende fazer isso? Existe alguma ideia na sua cabeça? Tipo, enfim, você tem prioridade para um tipo de programa ao invés de outro? Como é que você vai lidar com isso? Porque, como é muita opção, às vezes você pode ter outro tipo de ideia. Então, eu queria saber a sua opinião sobre isso. É uma ótima pergunta. A gente, inclusive, começou uma série de tutoriais no YouTube, que eu também posso fazer uma outra propaganda aqui. Se você não viu ainda, vai lá no YouTube, no canal da Base dos Dados, e a gente já tem 3 tutoriais prontos sobre SQL, Python e R. E tem um marcado para esses dias, agora com o Henrique Xavier, de como ler dados do Diário Oficial também. Vai ter um workshop semana que vem, se eu não me engano. Ou talvez na outra. Sobre linguagens e sobre como a gente está lidando, realmente a gente está fazendo uma ferramenta que está baseada na nuvem da Google, né, no Google Cloud, que no fundo é um banco de dados do jeito padrão que se entende. Então, para usar ele, você precisa da linguagem SQL, que é uma linguagem de acesso a banco de dados, que é bem simples de entender, é bem fácil de aprender. E a gente está criando ferramentas, um cliente de Python, e também estamos criando agora um cliente de R,
e a gente gostaria, eu comecei a fazer isso, mas tem que andar mais, que é um cliente de Stata também, para você poder acessar lá. E aí nossa ideia é facilitar o máximo possível a vida de quem quer acessar o dado. A gente não quer que a pessoa fique travada, sabe? Nenhuma fricção aí nessa entrada de quem quer baixar. A gente quer facilitar o máximo, que seja realmente só você dar um login lá no Google, criar uma conta no BigQuery, que é o que a gente usa, e a partir daí é muito fácil você só no teu R, com 3 linhas de código, ou no teu Python, baixar essa base. E é o que a gente tem feito esforço, de facilitar ao máximo a vida dos usuários, facilitar ao máximo a vida de quem sobe dados, dos colaboradores por trás, né, de quem está alimentando o repositório. Então a gente também está reformulando agora o nosso sistema de subida de dados e de metadados e tal. Então o nosso objetivo é facilitar ao máximo a vida de todo mundo e ser uma ferramenta independente de linguagem de programação, e que cada linguagem tenha o seu cliente ali de acesso que vai poder mexer nos dados na sua linguagem preferida. Acho que até vale a pena, construindo um pouco nessa pergunta, vale a pena falar de R versus Python versus Stata como... Só complementando o que você falou, é porque eu perguntei disso também por conta do Stata ser pago, né? Esse é um fator que é muito importante que as pessoas falam também, porque o R e o Python são gratuitos e o Stata é pago, então por isso que eu também perguntei, porque tem vezes que as pessoas não conseguem nem acessar o Stata, entendeu? Então, por isso que eu estava perguntando a questão da acessibilidade. Com certeza. Não, esse é um ponto muito importante. O R e o Python serem open source são fundamentais, né? Com certeza. E ambos já tem uma comunidade grande na internet. Você tem qualquer dúvida, você põe no Google, usa o Stack Overflow, usa 1000 ferramentas por aí. Então, hoje em dia está muito fácil, muito já estabelecido. O Stata é pago, tem esse problema. Lá dentro da base de dados a gente brinca que tem uma guerrinha lá entre... Se você for no nosso repositório no GitHub, você vai ver que tem uma parte do código que é em Stata, uma parte que é em Python e outra linguagem. A gente tem uma brincadeira que tem essa guerra porque eu uso o Stata no dia a dia, e além de R e Python também, mas assim, para limpar dados e tarefas rotineiras assim, de limpeza e análise básicas, estatísticas de dados, eu faço no Stata porque é muito simples e muito eficiente para isso. Só que é só para isso, é muito específico. Eu sempre recomendo para as pessoas aprenderem Python e aprenderem R, porque são as linguagens que estão no mercado. Inclusive, se você sabe Python bem, isso é uma grande habilidade que tem valor no mercado de trabalho, sabe? Tem muita gente que consegue emprego como programador, como cientista de dados, e Python é uma ferramenta fundamental. Então, lá na PUC, inclusive, é uma das coisas que eu pretendo incentivar e, modernizar essa linguagem, sabe? Modernizar essa coisa de, olha, gente, não tem mais alternativas. Vamos aprender Python, vamos aprender Git, versionamento, vamos nessa direção, porque é onde o mundo está indo. Nesse ponto que você falou é interessante, porque na PUC a gente aprende o R, né? É o que a gente aprende desde a graduação. Mas você, pelo que você está falando, você sabe usar outros tipos de linguagem. E aí eu queria saber se, para um jovem pesquisador, se você indicaria Python ou R para aprender. E você está mudo agora, só cuidado com isso aí. Eu não me mutei de propósito. Isso. Olha, é uma boa pergunta. Para quem está começando em economia e quer fazer análise de dados mesmo, estatística, econometria, se você tem que escolher uma para começar, acho que eu começaria pelo R. Mas, dito isso, o Python também tem muita ferramenta já. Se você quer fazer machine learning, eu acho que o Python é meio dominante no mercado, tem vários pacotes muito estabelecidos. Cada linguagem tem um pouco seus prós e contras, mas se você tiver que começar por um lugar e se você for iniciante, eu diria começa pelo R. Perfeito. Então, eu acho que a gente conseguiu abordar bem aí essa parte das bases de dados. Se eu esqueci de alguma coisa, você também pode acrescentar aí, mas agora eu queria passar para as suas pesquisas, né, que é o nosso segundo tema daqui da live. Você falou para a gente focar em 2 pesquisas específicas, uma sobre os municípios do Brasil e a outra sobre a seleção de juízes em cargos públicos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais das suas pesquisas, dos seus resultados, o que você encontrou, enfim, para as pessoas que não conhecem o seu trabalho ainda. Claro, valeu, obrigado pela oportunidade de falar de pesquisa, né? Acho que é sempre... Pesquisadores estão sempre querendo falar sobre suas coisas, porque a gente fica muitos anos com a cabeça para baixo da terra, assim, fazendo nossas análises e coisas, tem poucas oportunidades para falar para o grande público, para quem está interessado. Então, super prazer. E
A gente pode falar realmente, que nem você mencionou, sobre o meu paper sobre municípios no Brasil, a municipalização nos anos 90, que é coautorado com a Christiane Sherman, que está agora fazendo PhD em Princeton, e o outro projeto que é coautorado com o Thiago Scott e com a Laura Chiavon. O Thiago está terminando o PhD em Berkeley e a Laura, professora da Federal de Juiz de Fora. Fez doutorado na PUC também. O projeto sobre municípios ataca uma pergunta que é estudada no Brasil já desde lá dos anos, basicamente, há muito tempo, mas principalmente desde a Constituição, em 88, e também uma pergunta que é estudada na literatura internacional, que é sobre o tamanho ótimo de unidades federativas, o tamanho ótimo de unidades administrativas. Isso pode ser município, pode ser estado, pode ser país, ou na literatura se chama de size of nations, né, o tamanho de nações. E também uma literatura de descentralização e federalismo, que, no fundo, a pergunta que você está interessado é como que você organiza um país? Como que, em termos de estrutura de território, será que deveria ser um grande município só? O Brasil inteiro é um grande governo? Será que a gente na verdade, prefere fazer vários pequenos governos locais? E como é que você estrutura essa alocação de atribuições e responsabilidades, sabe? Qual unidade, em qual nível ali da federação está a responsabilidade por política educacional? Em qual nível da federação está a responsabilidade por política de segurança? Quem taxa o quê, de que forma? Assim, toda essa pergunta de estrutura federativa e tamanho das unidades é uma pergunta muito antiga em ciência política e economia, e nesse paper sobre o Brasil, nesse artigo, a gente estuda o caso brasileiro, que nos anos 90, depois da Constituição, teve uma municipalização muito grande, teve mais de 1.000 municípios criados ali no intervalo de 8 anos. E isso é uma pergunta que no Brasil já tem muito trabalho feito, em português principalmente, e a impressão geral era que são municípios os novos municípios são muito pequenos e muito ineficientes. Tem uma questão de incentivo à separação pelo FPM, pelo Fundo de Participação de Municípios, que incentivava municípios que não têm escala própria se criarem, se separarem, serem sustentados só pelo FPM. Mas o que a gente faz no paper é mostrar que, se você toma um cuidado ali rigoroso, estatístico na econometria, e pensar na identificação do efeito de separação de municípios, na verdade aparece um efeito, para quem se separam, positivo bem importante. E isso, eu vou dar mais detalhes, mas só para a conclusão final do artigo é que, olha, tudo o que aconteceu no Brasil nos anos 90 foi um exercício caro e talvez ineficiente em termos de... porque esses novos municípios são pequenos e custosos, proporcionalmente, mas a gente acha uma série de efeitos positivos ali que podem talvez compensar e vir uma pergunta de custos-benefícios e qual é a preferência que a sociedade tem em termos de redistribuição de renda ali e lugares maiores ou menores no Brasil. Então, para dar um resumo da ideia do artigo, é o seguinte: a gente compara os novos municípios que foram criados ali em duas ondas, em 93 e 97, que se separaram, com distritos, que pediram para se separar, que tinham pedidos abertos nas suas câmaras municipais e nas assembleias estaduais, só que cujo pedido não deu certo. E a ideia é que, se você só restringe a atenção para quem pede para se separar, pelo menos assim você controla por esse viés de seleção, de pedir para se separar, e restringindo a isso, só olhando para quem se separa e não se separa, esse grupo de tratamento e controle, né, que nem a gente fala em econometria e avaliação de política pública, esses grupos podem ser mais parecidos em observáveis e talvez em não observáveis. E, basicamente, a gente compara esses dois grupos ao longo do tempo com uma série de variáveis de interesse. O que a gente olha principalmente é variáveis de iluminação por satélite, de iluminação noturna, de nighttime lights, com uma proxy aí para crescimento econômico. A gente tem dados da RAIS, que nem eu já tinha mencionado antes, de mercado formal de trabalho. A gente tem dados de finanças públicas, de receitas e despesas, para entender como esses novos municípios estão gastando esse dinheiro, se eles estão investindo em capital
ou em gastos correntes, que é com salário de funcionários públicos, uma série dessas coisas. E, assim, em resumo, o que a gente encontra é um efeito positivo importante para esses novos municípios. A gente encontra um efeito em acesso à escola de crianças que estão exatamente ali na idade cujo município é responsável pela provisão de educação até o ensino médio. A gente encontra um efeito importante em iluminação noturna, em provisão de serviço público, então uma série dessas coisas. E então, essa é a conclusão principal empírica, e tem a segunda parte do paper, que é o estudo dos mecanismos, né? O que exatamente explica esses efeitos que a gente encontra, os efeitos médios, né? E a gente argumenta no artigo que, dentre das várias coisas possíveis, uma que a gente tem evidência direta e que parece ser bem importante é o ganho de autonomia que esses municípios recebem quando eles se separam, porque eles eram rurais e isolados do centro do município urbano. Então, quando eles se separam, eles ganham autonomia de poder escolher suas próprias políticas públicas. E a gente mostra lá no artigo que esses efeitos são mais fortes para municípios que começaram mais longe do centro do município original, municípios que votaram mais num referendo local, num plebiscito, né, para se separar. Então, quem vota muito a favor de se separar tem um benefício maior quando eles de fato se separam. A gente mostra que depois dos municípios se separarem, imagina que você tem um município grande no começo e ele virou 2 municípios A e B, a gente mostra no artigo que a taxa de eleição de prefeitos de partidos diferentes entre o município A e B, 9, é ao redor de 80% depois da separação. Ou seja, tem uma evidência de heterogeneidade de preferências políticas mesmo na separação depois, então também a evidência dessa heterogeneidade aí de preferências e de adaptação às preferências locais. Então a autonomia parece ser realmente muito importante para isso que a gente observa. E o dinheiro também, a gente não tem evidência direta muito forte, mas do que a gente... a evidência de segunda ordem assim, que a gente tem na variação lá de quem recebe mais ou menos, na verdade encontra um efeito fraco estatisticamente, mas o dinheiro certamente, o dinheiro da FPM que entra certamente é uma condição necessária lá para essas mudanças acontecerem. Falei um bocado. Diz o que você... Perfeito, achei interessante. Minha pergunta sobre esse paper que você falou é se a análise que você fez durante o tempo envolve tipo, dias atuais, ou 2014, 2015, ou é realmente algo que transborda só a década de 90? Queria só saber como é que foi isso aí. Ah, sim. Então, o grosso da criação de novos municípios foi ali no começo dos anos 90, né? De 88 a 96, basicamente. Mas os outcomes, as variáveis de interesse nossas, vão até 2010, 2015. Então, a gente tem um painel longo ali de mais ou menos 15 anos, que você pode acompanhar os municípios. Isso é uma das coisas legais, porque na literatura e nessa questão de centralização, é difícil você ver os resultados de políticas no médio e longo prazo, né? Em geral, é pouquinho ali. Você tem uma mudança, você vê nos próximos 1, 2, 3 anos. Então, uma das coisas legais desse artigo é você poder seguir os municípios por 15 anos e com nível de detalhe alto nos dados. E esses municípios, eles são focados na região norte e nordeste, ou são algo mais no sudeste, ou é muito, muito espalhado, muito aleatório, e tipo, não tem um padrão assim específico? Como é que Não, é espalhado no Brasil inteiro. Brasil inteiro. A gente tem um mapa no artigo e tem outros mapas assim, de pessoas que já estudaram o tema no Brasil, mas é realmente no Brasil inteiro. Tem variação, né? No Amazonas é um estado que não surgiu nenhum novo município lá na época. É um dos poucos, mas você olha assim no mapa, no Brasil inteiro, Minas Gerais, no sul, no norte, tem muita coisa. Perfeito. Então, agora, acho que você conseguiu abordar tudo aí, muito da mais importante sobre esse paper. A gente poderia falar agora do seu outro trabalho, que é da seleção de juízes em cargos públicos. Também para a gente saber um pouco mais sobre os resultados, enfim, os achados que você teve. E aí, sinta-se à vontade para falar quanto quiser. Beleza, claro, um prazer. Como eu falei, esse artigo é coautorado com o Thiago Scott e com a Laura Chiavon. A pergunta do paper é basicamente se o Estado consegue selecionar burocratas e servidores públicos produtivos
para o governo e como fazer isso efetivamente. A motivação é que a gente sabe que produtividade na burocracia nos governos importa para desenvolvimento econômico no mundo. Tem uma literatura internacional comparando países e comparando a eficiência de burocracia que mostra que isso prediz, isso correlaciona com o desenvolvimento econômico em países. E a gente também sabe que em muitos países, especialmente no Brasil, o sistema de performance, de pagamento por performance no setor público é muito fraco, né? Tem até um relatório do Banco Mundial que saiu há pouco tempo atrás, mostrando que no governo federal, a maior parte dos funcionários nas agências recebe o bônus máximo por performance e que a seleção de burocratas acontece de um jeito a não incentivar a performance. Então, dado esses dois fatos, que produtividade no setor público importa e que é difícil incentivar a performance baseado em retorno financeiro no setor público, a pergunta que sobra é, então, pode ser muito importante a gente selecionar pessoas produtivas na entrada, né? Em vez de você incentivar a performance dentro, você seleciona pessoas produtivas na entrada, já no concurso público ou na seleção, e isso pode importar lá na frente. Então, o que a gente estuda, o subconjunto de burocratas que a gente estuda são juízes estaduais da Justiça Estadual no Brasil, e a gente estuda a entrada deles por concurso público, que é a principal fonte de entrada, a principal forma no Brasil. E a pergunta, são duas grandes perguntas no artigo. A primeira é, será que juízes de fato explicam uma parte significativa da produtividade no Brasil, da justiça no Brasil? E caso sim, como que a gente seleciona juízes para entrarem e se concursos públicos conseguem ser efetivos em selecionar juízes produtivos? Então, a gente faz o artigo em duas partes. A primeira, a gente estima a importância individual de cada juiz nas suas varas, explicando a produtividade deles, a produtividade da justiça local. A ideia é que a gente tem dados que vêm da CNJ, da Comissão Nacional de Justiça, na produtividade de juízes. Então a gente observa primeiro quantos casos cada juiz recebe no começo do mês e quantos casos cada juiz julga no fim do mês, e cada juiz está trabalhando em várias varas ao mesmo tempo e tem muita movimentação. Então, com esse tipo de dado, a gente consegue estimar um modelo econométrico que se chama lá de Two-Way Fixed Effect, que inclui um efeito fixo de vara e de corte de vara, e um efeito fixo de individual, de juiz, e a gente faz uma estimação, e a gente encontra que nos dados, juízes parecem explicar mais ou menos uns 20% da variância lá de produtividade entre varas no Brasil, o que é uma porcentagem bem grande, e está mais ou menos em linha com outros artigos internacionais aí, estudando a importância individual de burocratas e parte de licitações e em outros contextos. Então, essa é uma primeira parte. A segunda parte do artigo, a gente coleta dados novos de performance individual de juízes nos concursos públicos. Então, a gente manualmente coleta eu esqueci agora exato, mas acho que mais de 70 concursos no Brasil, de vários estados, e a gente vai lá e acha cada pessoa no concurso, quanto tirou na nota das várias provas, e depois mapeia essa pessoa lá no concurso com a pessoa, com o juiz e a juíza nos dados de produtividade, e a gente pode correlacionar as duas coisas, né? A gente correlaciona o quão produtiva a pessoa é na justiça, uma vez trabalhando, com o quão bem a pessoa foi no concurso. E a gente encontra que o concurso de fato parece predizer ou prever performance positivamente, e a gente encontra que a diferença entre alguém que tem nota no quintil inferior no concurso com alguém que tem nota no quintil superior, então se você está nos top 20% versus os 20% de baixo, isso também prevê um aumento de performance na ordem de mais ou menos uns 20%. Então, pelo menos ali, entre as pessoas que foram selecionadas, que é quem a gente consegue observar depois nos dados, tem ali uma variação importante de produtividade.
E aí tem uns outros achados que são interessantes, porque parece que no concurso o que realmente prevê performance é a nota no estudo de caso do concurso, porque esses concursos são divididos em vários pedaços, né? Tem a parte de pontos por diploma, tem a parte mais padronizada de conteúdo, e tem essa parte de estudo de caso em si, que é você prover um julgamento ali para um caso específico, e a gente encontra que tem uma evidência que parece que é isso que prediz mais estatisticamente. Então, é basicamente isso. A gente faz para esse subconjunto de burocratas, que é um conjunto meio assim, específico, né? Um conjunto de elite, que a gente argumenta no artigo, e apesar de cobrirem mais ou menos 11 mil juízes, então é um pedaço pequeno da burocracia brasileira, é um conjunto de burocratas que importam muito, né? Que tem muito poder, muita influência. E só para terminar, que eu devia ter falado no começo, a gente sabe que a justiça brasileira é um tanto ineficiente e um tanto cara. E cada juiz e cada juiz aqui recebe um salário muito alto, né? Na ordem de 20, 30 mil reais. Então, é um conjunto de pessoas aí que importa muito e que influencia o setor público e a produtividade brasileira no geral. Então, é por aí. Beleza. Você falou desse negócio da questão do concurso público, que é a maneira mais usual de acesso ao cargo de burocrata no Brasil. Existe outro tipo de acesso, outras formas? O seu trabalho daria para quantificar também a influência dessas outras maneiras na questão da eficiência, ou é realmente algo muito específico ao concurso público? É uma boa pergunta. Sim, no Brasil tem outras formas de entrada na burocracia. Tem os cargos que são apontados politicamente, que cargo de confiança, eu acho que é o nome correto, que também é muito usado no Brasil, que são cargos que são apontados, tem lá um limite de tempo específico, tem cargos que são específicos, mas acho que isso é só uma porcentagem mais ou menos pequena do total da burocracia no Brasil. E a gente acaba não estudando isso no artigo porque concurso público é a principal fonte de entrada e onde a gente podia mapear esses juízes. Mas tem vários outros artigos na literatura estudando seleção de pessoas, estudando o impacto disso. Por exemplo, há pouco tempo, o artigo do Eduardo Teso e coautores, professores lá da Universidade de Chicago, Northwestern, estudando, por exemplo, o que acontece quando um novo prefeito é eleito ou prefeita e acaba contratando um monte de aliados políticos para entrar na prefeitura, e o efeito disso na produtividade, na entrega de serviços públicos, e isso acontece principalmente por cargos apontados, cargos de confiança lá políticos. Então tem uma literatura assim que já está começando a estudar esse assunto, mas a gente fez só pelo lado concurso público para juiz mesmo. Perfeito. Eu vou passar então para o nosso último tópico da live, que é a questão da thread que você fez esses dias, que eu achei muito importante, muito interessante, que eu acho que vale a pena abordar, que é: você terminou o seu processo de doutorado agora, está indo para a PUC em agosto, você falou um pouco da sua experiência, de como foi esses anos todos de doutorado, de mestrado, enfim. Queria que você contasse um pouco para as pessoas a sua experiência, suas dicas, conselhos, resumisse um pouco do que você falou lá para as pessoas que pensam em seguir uma carreira acadêmica, enfim. Então, é isso. Claro. Eu gosto muito desse assunto. Eu já, inclusive, gravei uma podcast sobre isso há um tempo, que a gente pode até depois passar o link, que está no Spotify, que era, assim, um pouco sobre a vida, sobre a application para PhD fora, e dicas e coisa assim. E, enfim, adoro falar sobre isso. E eu acabei, que nem você falou, acabei de passar pelo mercado acadêmico, né? E foi uma experiência, no mínimo, emocionante, para to say the least, mas assim, é muito sofrido, é um processo longo, um processo, muita ansiedade, muita coisa assim. Então foi um dos motivos de escrever esse fio lá no Twitter. Cara, eu sou viesado porque eu decidi ficar na academia e eu gosto muito, eu acho que realmente esse é um caminho que eu quero seguir, mas o que eu tentei falar lá no fio é que as pessoas não devem romantizar esse caminho e devem estar muito conscientes dos custos e benefícios que estão envolvidos. Eu acho, em resumo, muito importante que se alguém está pensando em aplicar para PhD, tenha consciência, primeiro,
do que é a vida de um aluno de PhD por 5, 6 anos, que a gente pode falar, mas que é uma coisa muito interessante, muito estimulante por um lado, mas também muito desafiante psicologicamente, emocionalmente e em termos de coisas de vida mesmo. Então é importante estar consciente disso. E também estar consciente do que é o landscape, do que é o cenário de trabalho depois de um PhD em economia, o que um PhD compra e o que o PhD fecha de portas para você, na verdade. E eu sinto que tem pouca informação boa sobre isso e tem ainda tem muita romantização sobre esse processo. O que a minha conclusão, e pessoas que também postaram no Twitter depois, é que, olha, faça PhD se você tem interesse em estar envolvido em pesquisa, tanto na produção quanto no consumo de pesquisa em si. E isso não precisa ser na academia diretamente, você não precisa virar professor ou professora, mas você pode ser envolvido em pesquisa nas formas alternativas. Você pode estar em institutos, em think tanks, você pode fazer pesquisa até dentro de governo, dentro do FED, dentro do Banco Mundial, vários lugares que estão relacionados com pesquisa de vários jeitos. Então, assim, acho que o PhD é bom para isso. Agora, não necessariamente o PhD te compra entrada. Se você quer ir para o mercado financeiro, se você quer ir para empresas, se você quer fazer outros caminhos de vida, o PhD eu acho que pode ser até ruim, porque você perde 5, 6 anos no mercado de trabalho e experiência de trabalho conta muito para você ser contratado depois em empresas. Acho que conta muito mais do que você saber sei lá, econometria, ou saber teoria muito refinada, saber muita matemática em si. Varia muito e isso é uma coisa que acho importante saber. E uma outra coisa legal que vale a pena mencionar, que eu acho que no Brasil tem pouca informação, pelo menos do que eu vejo, que está cada vez mais comum nos Estados Unidos agora, são alunos de PhD em economias, especialmente, mas assim, nos campos que envolvem estatística e programação, cada vez mais tem empresas contratando alunos, principalmente empresas de tecnologia. Então, a Amazon, Google, Facebook, Twitter, uma série delas, Instacart, Uber, Wayfair, um monte delas que estão cada vez mais contratando economistas. No meu ano, eu conheço vários agora que foram para várias empresas em São Francisco, em Seattle, em vários lugares. E a verdade é que o mercado acadêmico está muito saturado no mundo. O número de pessoas se formando em PhD estão cada vez maior e o número de vagas não necessariamente cresce. E, na verdade, esse ano foi brutal, que caiu mais de 50% com o Covid, né? Então, esse ano foi especialmente difícil e maluco. Mas o ponto é que o aluno mediano entrando no PhD, eu acho, cada vez mais vendo assim, as pessoas ao meu redor e que eu vejo de outros programas, cada vez mais a pessoa mediana não fica num cargo de professor, professora na academia. Cada vez mais as pessoas estão indo para cargos alternativos e muito para empresa do setor privado. Então, a minha dica também é, se você for fazer PhD, se isso for uma trajetória, tenta entender tudo isso o mais cedo possível e se isso for de interesse para você, você já começa logo, cedo, no segundo, terceiro ano, a fazer cursos de machine learning, a melhorar a sua programação em Python, que nem a gente falou no começo aqui da live, já, quem sabe, faz um summer internship, faz um trabalho de verão lá de 2, 3 meses numa empresa, já vai direcionando potencialmente para isso, entendendo que, na prática, é improvável, na média, assim, se você pegar todo mundo que se forma em economia, é improvável de conseguir um emprego, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, de pesquisa, assim, tenure track. Então, eu tento, já falei bastante, mas assim, em resumo, eu tento dar uma visão balanceada da coisa. Eu acho que pesquisa é muito fascinante, eu amo, acho que é muito estimulante, você vai estar num ambiente com muitas pessoas muito inteligentes, você vai aprender muito, você vai se envolver em projetos de pesquisa, tudo isso é muito legal. E tem esse aspecto de consumo, né, que tem o estilo de vida, de estudar, de estar numa universidade. Então tem uma série de coisas que são muito legais, mas eu só gosto também de falar um pouco do outro lado e tentar dar uma visão um pouco realista para quem está entrando agora conseguir já planejar a sua vida e conseguir lidar com os problemas e os desafios que isso também envolve. Muito legal esse depoimento também. Acho muito importante o que você falou. Realmente as pessoas às vezes não têm noção, né? Então é legal você ter uma visão realista das coisas. Então acho
bem positivo isso. Então, Ricardo, agradecer, a gente conseguiu falar de tudo aí, que eu planejei, que você planejou também. Agradecer demais a sua participação, adorei, acho que é muito importante para todo mundo aí que faz economia e outros cursos, aprender um pouco sobre isso. Eu queria agradecer mais uma vez e desejar para as pessoas também que continuem acompanhando a gente. Temos mais lives no caminho. Semana que vem tem live de teto de gastos com o Daniel Cury. Então, continue acompanhando aqui a gente no Twitter, nas outras redes sociais, Instagram, enfim, Facebook, LinkedIn, tudo. É isso. Eu que agradeço. Obrigado. E vou continuar acompanhando aqui as lives da LPP.